Vou agora apresentar a nossa entrevistada principal do programa, com muita alegria, um grande privilégio, com assim, uma grande honra estar recebendo hoje conosco aqui uma mulher que, olha, eu já tenho assim muito apreço pelo que as mulheres fazem pela nossa sociedade, e essa mulher aqui é um arraso, viu, pessoal? Dona Deise, como é carinhosa chamada, a Deise Moisés, presidente, fundadora da Casa Azul. Seja muito bem-vinda, Deise. Como é que você está? Tudo bem aí? Tudo bom, Leonardo? Tudo bem aí para as meninas, né? Eu estou bem, graças a Deus. Tirando aí, como falou a Carolina, com a pandemia aí, a pandemia está deixando a gente também muito estressado em tudo, né? Uhum. Além da falta do abraço, do afeto, eu principalmente sinto muito falta da Casa Azul, que como eu sou de risco, eu não posso ir, não estou podendo ir. Então, o meu acesso lá é tudo virtual, as reuniões são virtuais, a equipe está trabalhando, né, da casa, a administrativa e o psicossocial, eles não pararam, nós não paramos. Nós continuamos na pandemia, até porque o serviço da assistência social ele é prioritário, principalmente nessa época. Então, como as famílias elas estão desassistidas, né? As crianças não estão podendo comparecer às atividades, então a equipe ela continua à frente com todos os cuidados, né? Sem as atividades com as crianças, mas o apoio do psicossocial, o apoio do administrativo, a entrega de cestas, kits de higiene, recomendações, orientações, atendimento online, por telefone, para as famílias, principalmente para os adolescentes, porque é uma fase nova, né? Você não poder ter, principalmente para o adolescente, que ele não entende, o adolescente é muito imediatista, ele quer a coisa, tudo dele tem que ser para o hoje, ele não pode ser para amanhã, e essa situação é uma situação nova, vivenciada por todos. Se nós que já somos amadurecidos, já temos uma idade, está sendo difícil, você imagina para o jovem como ele não está enfrentando essa situação. Então, isso tudo a gente muito desafiador. É muito desafiador. Mas estamos aí, caminhando e levando a vida aí, como é que a gente pode levar, né? E fazendo um desafio para o novo normal. O novo normal está chegando, né? Tá sendo construído, né, Deise? A gente, até, Thaís, nessa parte da violência, é uma situação que hoje nós enfrentamos, né? Na estatística que nós temos na Casa Azul, 75% dos nossos atendidos, eles são de violação de direitos e de famílias desestruturadas. Então, fazer um atendimento à distância para esse tipo de usuário, desse beneficiário, é impraticável. Não tem como. Você não tem como. Quando você tem só a miséria, se a família é estruturada, mas é miséria, você tem como dar cesta básica, dar orientação, e a criança fica atendida dentro de casa. Mas quando você tem uma criança, um adolescente, que dentro da casa é o pior local onde ele pode ficar, porque a violação de direitos dele está dentro da casa dele, não tem como você trabalhar à distância, não tem. Então, por isso que a casa ela está se programando para, em setembro, embora a Secretaria de Desenvolvimento Social ela ache que não vai voltar às atividades do serviço de convivência, a casa está se preparando, fazendo um protocolo para apresentar, porque nós sentimos a necessidade de retornarmos às atividades presenciais a partir de setembro. De uma nova forma, com um novo normal, com toda a segurança que nós precisamos, mas nós precisamos retornar às atividades presenciais. Não para todos, mas para aqueles que mais precisam de um atendimento presencial. Pelo menos mitigar ou minimizar o risco que ele sofre dentro da família. Porque eu tenho problema de violação de direito, eu tenho famílias que são envolvidas com
com álcool, com a droga, eu tenho crianças que sofrem violência doméstica, violência sexual. Então, dentro de casa, ele está tendo todas as violações de direito possíveis e imaginários. Então, eu preciso trabalhar essa criança, esse adolescente, em outro local, de modo que ele não fique tão exposto quanto hoje ele está. Eu imagino mesmo a estatística da violação de direitos humanos de crianças e adolescentes nessa pandemia. Deve ter sido horrorizante. Deise, muita história, algumas histórias difíceis, mas eu sei também que você tem histórias incríveis. A gente queria conhecer um pouquinho da Deise. A tua vida é uma inspiração e a gente queria aqui divulgar para que fosse inspiração para outras pessoas. Muitas das coisas que eu ouvi de você, Deise, são inspirações para mim até hoje. E você sabe, já te falei algumas vezes sobre isso. Conta um pouquinho para a gente, Deise, quem é a Deise, onde é que nasceu, como é que foi a sua infância? Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu sou carioca da Gema. Eu nasci, fui um temporão, depois de 14 anos, eu nasci de pais velhos, minha mãe tinha 40, meu pai tinha 55 anos quando eu nasci, ninguém acreditava. Então, praticamente, a infância que eu tive foi com uma sobrinha. As minhas irmãs eram muito mais velhas que eu. Então, logo a que vinha antes de mim, ela tinha 14 anos quando eu nasci. Então, era uma boneca nas mãos dela, né? Então, era o bebê que foi paparicado, entendeu? Por todas elas, e cresci assim. Mas cresci assim, muito sozinha, porque tinha os amigos de escola e tal, mas não tinha uma irmã assim que pudesse ir comigo para uma festa. Eu não tive isso. E fui muito cedo para a escola, para você ter uma ideia, eu com 5 anos me alfabetizei, praticamente sozinha. Eu tinha uma irmã que era professora primária, e ela saía às 5 horas da manhã todo dia para trabalhar numa escola no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu, como eu ficava sozinha dentro de casa, eu queria mais era ir para a escola, né? Só que naquela época você só entrava na escola com 7 anos. Antes de 7 anos você não entrava na escola. E aí ela foi, me levou e conseguiu me colocar numa sala de uma amiga dela e falou assim, deixa ela aí no ouvinte, deixa ela aí ficando como ouvinte, só para ela passar o tempo, brincar com criança, né? Que ela não tinha jardim de infância, não tinha educação infantil, não. E eu fui ficando. Aí ela passava brincadeira, gatinho, cachorrinho para eu desenhar, bichinho, maçãzinha. E ela dava aula para o resto da turma. E um belo dia ela fez uma pergunta para a turma e eu respondi. E aí ela percebeu que eu, embora eu estivesse fazendo gatinho, cachorrinho, maçãzinha, laranjinha, eu estava prestando atenção. Tanto é que no final eu estava totalmente alfabetizada. E aí foi o esquema. E agora? Com 6 anos de idade, como é que vai colocar ela para fazer já o ensino, o primeiro ano? O primeiro ano, já para o segundo, né? Aí deu um jeito lá e aí foi que eu fui. Tanto é que com 10 anos eu terminei o ensino fundamental primeiro. Com 10 anos eu já tinha terminado. E aí naquela época eu ainda tive mais um desafio, porque eu só fazia 10 no final de outubro. E aí ainda tinha o problema de se naquela época eu tinha que fazer até julho, né? E eu não tinha. E aí, mas naquele ano eu dei muita sorte que eles abriram a exceção de completar 10 até o final do ano. Aí eu consegui entrar no fundamental, e aí me formei, saí com 14 anos, e com 14 anos eu entrei na Escola Normal do Rio de Janeiro. E eu me formei com 17 anos. Com 17 anos eu tinha saí chamada professoranda, né? Fui trabalhar em Bangu, no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, uma cidade, um bairro, né, no bairro mais quente do Rio de Janeiro, que é Bangu. Aí eu fui trabalhar, depois fui para Magalhães Bastos, acabei me casando, tive filhos, meu marido é militar. Deise, então o teu primeiro contato com a vida profissional foi como professora, talvez inspirada aí pela irmã ou não? Foi.
E teve mais, sabe o que foi, Leonardo? É que a minha mãe, na verdade, eu queria ser médica. Mas a minha mãe, como já tinha idade, e ela falava para mim, eu não sei se eu vou estar viva para você fazer a medicina. E naquela época, mas é uma ironia do destino, naquela época, quando a gente fazia o normal nas escolas públicas lá, que era o Instituto de Educação, Carmela Dutra, etc., você já saía empregada, entendeu? O próprio Estado absorvia toda aquela mão de obra. E aí a ideia na cabeça da minha mãe era assim, né? Você vai ser professora e você já vai sair com uma profissão na mão. Isso foi o que passou na cabeça. Mas olha que ironia do destino. Por incrível que pareça, quando eu me formei, foi o primeiro ano que houve um mandato de segurança das escolas particulares e exigiram que houvesse um concurso para todas as escolas de magistério do Rio de Janeiro. E eu fiquei um ano como aproveitaram até como terceirizado, não foi nem definitivo, e depois tive que prestar um concurso para sair professora do Estado do Rio de Janeiro. Então, a ironia do destino foi, né, complicado. Mas a minha mãe, em certo ponto, ela tinha razão, que eu acho que uma segurança que hoje a gente, como mãe, a gente percebe, né? A gente quer ver os filhos da gente empregados, né, bem. E na cabeça da minha mãe, a professora era um emprego certo, né? Eu não posso me reclamar, não. Embora não fui médica, depois percebi que realmente não dava para ser médica. Eu fui fazer um magistério e depois, porque gosto muito de matemática, eu fui fazer economia. Eu fiz faculdade de economia, em ciências econômicas, né? Economia. Então, eu fiz na UFRJ, passei e me formei em economia. Se me perguntar o que na época, o que economista fazia, eu não ia saber te dizer para você o que economista fazia, porque essa na época, né, quer ser, porque na minha irmã falava assim, não, você vai fazer economia porque você gosta de matemática. Aí lá fui eu fazer economia porque eu gostava de matemática, e gosto realmente. Mas hoje eu não reclamo. Acho que muito hoje da gestão que eu faço na Casa Azul, ela tem o seu alicerce lá, tanto no magistério, né? Quando você pega o afeto, as crianças, consegue verificar as dificuldades de cada um, e também na parte de gestão financeira, que é fruto, né, do que eu aprendi na minha faculdade de economia. Então, e aí eu Estava sendo preparada, né, dele, então, para... Pelo jeito você nem sabia, mas estava sendo preparada já. Me diz aqui, Deise, como é que você veio parar em Brasília? Carioca da Gema em Brasília. Meu marido é militar. Eu morei no Rio, conheci no Rio, aí nós nos casamos, ainda fiquei 2 anos no Rio, aí nasceu meu filho mais velho, que foi o que deu origem à casa quando ele faleceu. Quando ele era transferido, né? Então ele foi, nós moramos em Jundiaí, depois eu voltei para o Rio. Não posso nem reclamar que eu não fui assim para muitos lugares, não. Posso dizer assim, contar nos dedos. Eu fui para Jundiaí, depois voltei para o Rio. Depois do Rio, eu fui para Picos, no Piauí. Depois a gente voltou para o Rio de Janeiro. Depois eu vim para Brasília. Depois eu fui para Recife. Depois voltei para Brasília e não saí mais. Mas quando eu fui para Picos, é outra experiência que a gente tem. E aí nós fomos para Picos. Nessa época eu já tinha me formado em economia, não tinha conseguido trabalho. E aí abri o concurso do Banco do Brasil. E no Banco do Brasil eu fiz em Picos. Eu entrei no Banco do Brasil em Picos. E aí eu também falo para você, foi uma grande escola da vida. Essa parte de administração, na parte de visão de futuro, eu acho que eu aprendi no Banco do Brasil. Entendeu? Você teve quantos anos no banco, Deise? No Banco do Brasil? 18 anos no Banco do Brasil. Quando eu 18 anos, bastante tempo. Eu me aposentei no banco não integral como opção de vida.
Porque eu sempre falei que eu não ia ficar velha caquética atrás de um balcão, de uma escrivaninha, não, de uma bancada ou de uma baia. Era uma opção de vida. E aí, quando eu fiz 18 anos, mas eu já tinha tempo de previdência, eu falei, vou me aposentar. Porque aí foi quando eu comecei a me dedicar com mais tempo para a Casa Azul. E eu vou dizer, a partir do momento em que eu consegui, me aposentei, e o tempo foi 24 horas para a instituição, foi a época que a casa deu o boom, né? A gente, desde 1989, a casa existia, eu me aposentei em 2001, e eu posso te dizer que de 2001 para agora, houve um crescimento absurdo. Você tem o maior boom da Casa Azul foi em 2004, que a gente começou a verificar que a gente estava crescendo exponencialmente. 9, 10 também, a gente também estava crescendo. E aí foi sabe aquele filme Quem Quer Ganhar um Milhão, daquele indiano? Eu digo Sim, que sim. mais ou menos assim, sabe? Então, as coisas foram acontecendo e foi juntando tudo para ser o que é. A gente, às vezes, nem sabe por que aprende, nem sabe por que está ali, mas, com certeza, tem uma razão de ser, né? E a gente, depois, é que a gente vai descobrir por que a gente teve que passar por tudo isso daí. Deise, conta um pouquinho então agora da Casa Azul, como é que surgiu a Casa Azul, porque a Casa Azul, ela nasce na cidade onde hoje é a cidade estrutural. Mas por quê? Por que essa questão social? Por que a Deise buscou isso? Estava faltando alguma coisa? Ou porque se estava querendo suprir uma própria necessidade da comunidade? O que foi? Ela não nasceu na estrutural, ela nasceu ali no setor de abastecimento e armazenamento norte. Ali é onde era a antiga, perto Ok. da rua do ferroviário, mas mais para a Asa Sei. Norte, lá perto do... Uhum. Tem o setor militar urbano, do outro lado Sim. da tinha uma invasão. Como é que ela nasceu? Eu fiz várias, né, eu falei que eu já tinha viajado, depois vim para Brasília. Quando a gente veio do Rio para Brasília, meu marido veio para cá, transferido, vim em 1988, início de 88. E ficamos aqui. Quando foi em 1989, meu filho mais velho, não vou dizer que eu perdi, não, porque a gente não perde o que não tem, né? Porque o filho não é nosso, o filho não é... Os filhos são emprestados. Uma pessoa uma vez me disse, você está chorando por quê? Você não perdeu nada, você não era teu, ele só te emprestou. Foi isso que eu escutei uma vez de uma pessoa quando eu fui a Uberaba. Ela disse assim, mas você não perdeu, ele não era teu, ele só estava emprestado. Então, quando eu tive que devolver meu filho, né, eu comecei a me questionar por o que eu fazia. Né? Eu achava que eu podia fazer mais alguma coisa pela comunidade. Foi como o Leonardo, foi como se eu tivesse recebido assim uma mensagem do alto. Eu não quero levar assim para a religião, mas como se a minha consciência ela tivesse me dito, você tem um compromisso muito maior com a sociedade, né? Então, Deise, seu filho tinha quantos anos? meu filho tinha 16 anos e ia fazer 17. Ele faleceu no dia 6 de maio e no dia 14 de maio ele completaria 17 anos. Qual que é o nome dele? Felipe Felipe Augusto, não é isso? É. Que traz o nome da Casa Azul Felipe Augusto. Isso, é. Você estava com que idade, Deise? Na época, eu estava em 89, eu estava com 52, 36 anos. Olha só, 36 anos, tinha acabado de perder um filho adolescente, você tem outros filhos? Eu tinha 2 biológicos já, na verdade eu tive 3 biológicos e já tinha 2 adotados, né? Aí Você com 4 crianças, casada, trabalhando no Banco do Brasil, e aí você abraça essa causa. Conta aí pra gente. E aí eu comecei, foi muito estranho, porque quando eu saí daqui
daqui de Brasília para o Rio, porque ele não faleceu aqui em Brasília, ele faleceu no Rio, na casa da minha irmã, porque, explicar, né? Nós morávamos aqui e ele, quando a gente morava no Rio de Janeiro, ele era do Colégio Militar do Rio, ele sempre dizia para a gente: mãe, quando o Colégio Militar do Rio de Janeiro fizer 100 anos, eu vou para a festa dos 100 anos do Colégio Militar. E a festa do Colégio Militar era no dia 8 de maio. E aí ele estava ruim naquela semana, teve uma infecção de garganta, eu disse para ele que ele não ia, e ele falou, não, eu vou melhorar e eu vou. E realmente ele melhorou. Quando chegou na quarta-feira, ele passou segunda e terça ruim, sem comer, sem engolir. E aí na quarta-feira ele levantou, comeu, não tinha mais febre, estava tomando a medicação. E aí eu deixei, ele foi, viajou de quinta-feira, chegou na minha irmã na sexta, falei com ele, tudo bem. Quando chegou no sábado de manhã, minha irmã encontrou ele morto atrás da porta. Foi um choque anafilático gritante, que não deu tempo. Quer dizer, ele até tentou sair da porta, mas ele não conseguiu chegar na maçaneta. Mas, é o que eu falo, ele já tinha dito lá atrás que quando fosse uma festa do Colégio Militar do Rio de Janeiro, ele iria. Era a data dele. Era a data dele. E quando chegou no dia... E eu, quando fui para lá, eu sentado, tomando um café, eu falei, eu faço muito pouco. Quando chegar lá em Brasília, eu vou procurar um local para eu fazer alguma coisa. Aí a minha irmã ainda falou, mas você já tem 2 filhos, que você tem, que você já ajuda. Eu falei, isso é pouco. É pouco. Eu durmo sábado e domingo a tarde toda. Eu tinha mania mesmo de dormir à tarde. Aí, quando eu voltei... Deixa eu só entender um pouco aqui, porque essa é muito marcante para... Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, tenho um enteado. Eu fico imaginando assim, né? Depois de quanto tempo que o filho faleceu, que começou a vir esse incômodo maior dentro de você? Tinha quanto tempo isso? Quantos dias? Não, um dia, logo depois, eu voltei do enterro dele, eu já comecei a me preocupar com isso. Quando eu estava lá ainda eu fiquei ele faleceu no sábado, a gente enterrou no sábado mesmo. Na segunda-feira, eu já tive essa conversa comigo. Eu não pensei muito longe. Quando eu fui daqui de Brasília para o Rio de Janeiro, eu fui barganhando com Deus a viagem inteira. Eu falava assim com Deus, eu sei o que você quer. Devolve meu filho, que eu vou fazer o que você quer. Então, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu só estava adormecido. Porque eu falava com ele. Eu fui a viagem inteirinha, isso não me sai da cabeça. E eu fui falando, devolve meu filho, que eu sei o que você quer. Devolve meu filho, que eu vou fazer o que você quer. E ele não devolveu, e eu fiz do mesmo jeito que ele queria. Então, o que eu percebo é que eu já estava, vamos dizer assim, comprometida com esse trabalho. Ele só estava adormecido. E ele precisava que alguém chegasse e despertasse isso em mim. Com certeza foi isso. Eu acredito hoje piamente que o Felipe ele veio para me despertar para uma missão. E a missão dele era essa, me despertar para a missão, para não me deixar esquecer. E estou aí fazendo, né? Como eu falo, o pessoal fala, eu perdi mas quantos milhares eu já não ganhei? E quantos que ganharam a mãezona? E quantos... Daisy, eu entendi, veio esse incômodo, mas a tua atitude em começar a construir a casa foi assim, na semana seguinte, segunda-feira, você estava voltando para Brasília, e você começou a construir a casa que dia? Pois é. Quando eu voltei, eu comecei a tentar procurar um local que eu pudesse ajudar, porque eu não tinha, na minha cabeça, não era criar uma casa azul, eu queria ajudar alguém a fazer alguma coisa. E meus filhos faziam o catecismo naquela escola, ali na Oratória do Soldado, ali no setor militar urbano. Eu morava na 115 Sul e eles faziam no oratório. E aí, quando eu os levei no sábado, olha, dia 6 de maio,
Quando foi no dia 14, ele faria aniversário. No dia 13 de maio, 7 dias, certinho, né? Meu filho faleceu dia 6, no dia 13 de maio, eu estava na porta para levá-los, e como no domingo, que era domingo, dia das mães, dia 14, era aniversário dele, eu fui no oratório para marcar uma missa para ele, né? E aí voltei para fazer a hora para pegar os meninos. Nesse momento, parou uma Kombi azul celeste. Eu nunca mais vi essa Kombi aqui em Brasília. Era azul celeste a Kombi, azul celeste mesmo. Parou, saltou uma senhora, abriu a porta, saiu um monte de criança para o catecismo. Eu ainda falei para o meu marido, olha, isso deve ser, eu quero, talvez deve ser alguém trazendo as crianças de algum orfanato para fazer o catecismo. No dia seguinte, eu fui para a missa, que era a missa do Dia das Mães. E naquela época, tinha uma esposa de um capitão que morava no mesmo bloco que eu, lá na 115, e ela chegou e perguntou para mim, você é a Deise, né? Eu sou. Você se incomoda de entrar com a santa? Eu disse, não, eu entro com a santa. Aí ela disse, então tem que ir lá para a sacristia. Aí eu fui na sacristia. Cheguei lá, tinham duas moças fazendo os painéis. E aí eu comentei, falei com ela que eu gostaria de fazer um trabalho, se elas conheciam alguém, não sei o quê. Aí essa esposa eu esqueci, eu não sei, eu não sou muito católica, ela que trabalha com a liturgia, que arruma as coisas, ela falou para mim assim, olha, tem uma pessoa que eu vou ver falar com a Guiomar, ela vem aqui, traz as crianças, eu disse, então deve ser aquela que parou ontem com a Kombi azul. Pode ter sido ela. Eu vou pedir para ligar. A outra também disse, eu vou arranjar uma pessoa para ligar. E a única pessoa que me ligou foi a Guiomar, a da Kombi azul. E ela fazia um trabalho lá no setor, nesse setor de abastecimento e armazenamento norte. Ela atendia umas 30 famílias. E essas 30 famílias deviam ser umas 90 crianças. E a gente só ia lá fazer o quê? Cuidar de ferida, catar piolho, dar musiquinha, visitava umas famílias que estavam precisando de alguma coisa, arranjava uma cesta. Isso foi isso que aconteceu. E eu, na minha cabeça, eu não queria fazer outra coisa, era só isso. Né? Eu estava já feliz da vida, que sábado e domingo eu já não dormia mais à tarde, eu já tinha o que fazer sábado à tarde. Você começou a ir lá uma vez por semana, Deise? Era, só sábado. Só que logo depois o Roriz fez a transferência de todas as invasões do plano piloto para, então, a recém-criada Samambaia. E as famílias que estavam para lá foram assentadas lá. E aí nós fomos... Muito bom. Ô, Deise, desculpa eu te interromper, só para eu poder entender um pouquinho. Você tinha pouquíssimo tempo, você estava no luto ainda do teu filho. O que mudou dentro de você em relação a essa dor quando você começa a trabalhar ali com as crianças carentes? E depois, Carol, eu queria que você falasse sobre isso, tá bom? Meu filho faleceu em maio. Em junho, nós estávamos fazendo uma festa junina para angariar recursos. E aí a gente foi comprar brindes para pescaria. E aí ficou a minha casa cheia de troços, de coisa de festa junina. E o pessoal ia para lá para ajudar a arrumar. Então, e eu me dei conta de que eu estava rindo. E aí eu ainda falei assim, eu pensei que durante muito tempo eu não iria sorrir. E hoje estou sorrindo. Então, quando a gente, às vezes, se dedica a uma situação, a dor da gente é muito grande, mas quando a gente vai se dedicar ao próximo, a gente verifica que a nossa dor, ela não é esquecida, mas ela é cicatrizada. Então, alguém vem e cicatriza. E a gente percebe que a dor, às vezes, do próximo, às vezes, é muito maior do que a nossa que a gente está sentindo. E quando a gente passa a se dedicar, a gente esquece um pouco a nossa e passa a querer ajudar o outro. E automaticamente a nossa dor, Deus cicatriza a ferida, entendeu? Ele ameniza a dor que a gente sente. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui buscar o próximo, praticamente a minha dor, ela foi curada. Eu esqueço? Não.
A gente não esquece. Existe saudade? Existe saudade. Mas existem outras formas da gente se encontrar com as pessoas que amam. Vamos ver agora na pandemia. Estamos todos distantes, mas estamos juntos. A mesma coisa é quando a gente perde um filho. Quando a gente perde um filho, ele passa para um outro estágio, ele passa para um outro nível, né? Por uma outra forma, talvez que nós hoje ainda não temos a dimensão de como podemos ter o contato. Nós nunca podíamos pensar, Leonardo, que um dia iríamos fazer uma reunião que nem estou fazendo aqui agora, presencial. Isso há 5 anos atrás passava na cabeça de alguém? Não, não passava. Com certeza não. Uhum. Não passava. E hoje é a coisa mais normal que a gente está tendo, reuniões online. Quem sabe se daqui a alguns anos a gente não vai ter essa oportunidade de conversar com aqueles que nós amamos, de uma outra maneira. Daqueles que não mais estão aqui, mas estão presentes nas nossas vidas. Eles estão presentes. Entende? Então, eu acho que é uma questão, eu não vou dizer de energia. Eu acho que são as energias, eu acho que são diferentes. Muito bom. Não, muito bom. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, como neuro. A Deise trouxe uma questão muito séria, né? Porque é um período de luto. Muitas pessoas mergulham no processo de depressão e a gente tem dados aí, a depressão e a ansiedade como as grandes doenças mundiais nos dias de hoje. E ela optou pela prática do bem, pela obra social. E isso acabou sendo como um remédio, a gente poderia dizer. Ela falou, não é que eu não sinta falta, mas foi diferente, mudou, me ajudou. Em um determinado momento eu estava sorrindo. Cara, como é que você, como profissional da saúde, você como neurologista, como é que você enxerga isso? As pessoas que estão ouvindo agora, que talvez estejam passando por algum problema de ansiedade, algum problema de depressão, o quanto que a obra social, se voltar para o outro, pode contribuir num momento como esse, assim como aconteceu com a dona Deise? Léo, primeiro eu estou aqui encantadíssima. Deixa eu fazer uma consideração antes. É muito prazeroso ouvir afeto, carinho. Ela todo tempo falou muito de universo, luz, cada um dá um nome, né? Deus, e ele fala com a gente todos os dias. E tem uma passagem, eu acho que de Lucas, que fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então ela recebeu tanto amor na fonte, e é tão bonito ver que ela conseguiu transformar toda essa dor dela em amor, né? É muito rico ouvir isso. E só uma coisinha, quando a senhora disse sobre a sua mãe, dizer sobre ser médica. Outro dia eu conversei com uma amiga minha, 40 anos, profissional super bem sucedida, filhos muito bem criados, frustrada por não ter feito medicina. E eu perguntei para ela, por que você quis ser médica? E ela falou, eu queria ajudar as pessoas. Então a resposta está no que a gente faz. Então a senhora ajuda as pessoas tão genuinamente que eu acho que o propósito está cumprido. A gente não precisa ser médico, né, para cumprir esse propósito tão rico. E respondendo a sua pergunta, Léo, é muito importante a gente parar com essa mania de querer medicar a vida. A vida existe com dor, com amor, com dissabor, com prazeres e alegrias. É o pacote completo, né? E quando a gente perde alguém, é um momento realmente muito doloroso, a gente vai sofrer e é um momento de luto. Isso não é doença, a gente não precisa medicar isso, né? E ela encontrou um santo remédio que fez o bem para ela, né? E agora eu vou citar mais um pouquinho de religião. Eu li uma coisa linda da irmã Dulce, que certa vez perguntaram para ela, irmã Dulce, qual é a sua religião? E ela respondeu, é o amor. E aí perguntaram, e quem é o seu Deus? E ela respondeu, o outro. Então, acho que a dona Deise tem essa característica muito semelhante a uma irmã que fez tanto bem pra gente. Parabéns, estou encantada. Muito prazer em conhecer a senhora. Obrigada aí por falar, viu, Carolina? Deixa eu pedir aqui, Clara, inclusive, você que é uma médica... deixa eu só fazer um adendo aí, porque essa é uma das passagens mais bonitas que eu acho de Irmã Dulce. E, inclusive, minha gata chama Maria Dulce, em homenagem à Irmã Dulce.
Aí eu vou até mostrar a Dudu, eu até vim pegar ela aqui fora para poder mostrar. Essa é a Dudu. Oh, meu Deus. Né? Sabe o que Tá ronando muito. A gente resgatou Maria Dulce, foi na virada de 2014 para 2015, literalmente na virada, assim, faltava 2 horas. Ela foi atropelada. Ela pesava 400 gramas, então ela era um trenzinho assim, muito pequenininha. E ela teve hemorragia pulmonar. Irmã Dulce tinha problema respiratório. Então minha mãe me ligou desesperada, porque ela que encontrou no meio da rua. Ai, esse gato tá atropelado, o que eu faço? Eu não consigo pegar. Eu, calma, mãe, calma. Primeiro que eu não tava nem entendendo o que ela tava falando, de tanto que ela chorava. Aí quando a gente conseguiu pegar, a gente levou ela pra emergência. E aí lá na emergência, a veterinária falou que talvez ela não sobrevivesse à noite. E daí pra frente foi uma sequência de milagres e graças a Deus ela tá aqui comigo. Hoje em dia eu trabalho exclusivamente com felinos, eu posso dizer que é graças a Dudu. E só pra comentar aí, porque eu sempre fico emocionada com essa história e eu sempre gosto de contar, porque foi realmente um momento... Acho que eu tive vários momentos, assim, na vida. Deixa eu correr aqui que minha bateria tá acabando. Eu tive vários momentos na vida que foram marcantes e que eu acho que me trouxeram para onde eu tô hoje. Um deles foi o voluntariado e outro deles foi a Dudu, a chegada da Dudu aqui em casa. Deixa eu aproveitar o seu gancho e fazer um comentário. O recado está aí, né? E mais uma passagem, eu tenho muita fé, eu não tenho uma religião, mas tenho muita fé, e tem uma passagem também que é linda, que fala que a gente precisa ter olho de ver e ouvido de ouvir. A dona Deise viu uma Kombi celeste, você viu um gatinho, e tudo isso, no final das contas, mostra o quanto nós somos conectados, o quanto nós dependemos um dos outros, né? E no começo você falou uma coisa muito legal, falando que você cuidava dos seus bichinhos como se fosse o hospital mais incrível de Brasília. Deixa eu te contar, é o mais incrível, porque o mais incrível é o que resolve, é o que ajuda, é o que acolhe, é o que está junto, e o mais importante é o que está acessível. Então é muito legal, e se a gente parar para ver, é o que temos em comum. É muito rico fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Sim. Ai, gente, é muito bom, é muito bom. E eu acho que uma das coisas, assim, quando eu pensei na caminhada, porque foi todo um processo, né? Começaram com 2 gatinhos que a gente encontrou lá do lado do Consolador. A gente estava fazendo reunião lá, acho que era uma quarta-feira à noite, e a gente escutou eles miando na porta. E, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, e aí, o que eu vou fazer com esses gatos? Para onde que eu vou levar? Assim, isso foi muito antes da veterinária. Eu sou formada em cinema antes de fazer veterinária também. Então eu fiquei assim, o que eu vou fazer com esses 2 gatos? E aí, através de uma tia, eu acabei encontrando um projeto, a gente conseguiu arrumar um lar, aí eles foram adotados. E aí eu virei e eu falei assim, pô, eu sou geminiana, sabe, gente? Então eu não me contento com pouco e nem com uma coisa só. Então tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então na hora eu virei e falei assim, imagina quanta gente não deve ter essa vontade de ajudar e não sabe como fazer. Ou que acha que só pode fazer pouca coisa e que por isso esse pouco não é importante. Na hora eu virei e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o projeto, que acabou dando uma assistência, precisava de ração. Eu falei, cara, mas eu vou dar um saco de 20 quilos de ração para vocês por mês, 20 quilos dura 2 dias, vocês têm não sei quantos animais. Eu falei, só isso não funciona. Eu falei, é muito pouco, eu preciso de mais. E todas as outras pessoas, aí eu comecei a pensar e tentar criar uma coisa, e foi aí que surgiu a ideia da caminhada, que começou com o primeiro evento, que foi em 27 de abril de 2014, 2015. E que eu virei e falei, muita gente quer ajudar. Então vamos juntar essa galera e vamos mostrar como que faz. Porque foi o que eu falei antes. Não precisa ser muito. Com pouquinho você pode ajudar. Então, assim, participando de um evento e levando 1 quilo de ração, aí comprando um kit com a bandaninha para o seu cachorro, a gente ajuda na socialização dos animais, a gente convive ali, a gente passeia junto, que é muito gostoso. Hoje a gente faz nosso evento no Parque da Cidade, aos domingos, né? Quando a gente consegue fazer.
E é incrível, e é gostoso, e você tá ali todo mundo junto, sentado na grama e brincando com o cachorro, e um monte de cachorro fofo, criança fofa, gente legal, gente bacana, e projetos legais que participam também. E a gente mostra como que isso é revertido. Então, assim, às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes trabalha no final de semana, domingo é o dia que tem para estar com a família, não pode ir com a gente lá na comunidade para fazer a ação, mas pode participar da caminhada e aí ver como que funciona o processo. E a gente mostra as famílias e as fotos, e aí a gente mostra os animais que são ajudados, e olha que legal. E você tem a possibilidade de buscar e aprender como ajudar. E isso é uma das coisas que eu mais me orgulho do projeto. Assim, nós não somos um projeto de resgate, apesar de que de vez em quando São Francisco encomenda uns bichinhos para mim, ele manda assim na frente do meu carro para eu ver. É impressionante. E assim, a gente termina de pagar uma conta, ele manda outra. É incrível, é incrível. E eu falo isso brincando, mas é porque ele é nosso querido padroeiro e eu tenho muita fé, porque é com fé que a gente vai seguindo, né, Daisy? E, cara, assim, é uma satisfação muito grande. E eu tive sorte, lógico, de estar envolvida com ações de voluntariado desde sempre. Minha mãe levava a gente desde criança para poder participar e fazer sopa e distribuir sopa. Então, isso foi uma coisa que sempre foi muito forte em mim. Eu também não sou uma pessoa muito religiosa no sentido de ir a templos religiosos, mas me considero muito religiosa porque eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em São Francisco, eu tenho muita fé na humanidade. Eu tenho muita fé na gente. E eu acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque a gente tem que passar essa mensagem. Outras pessoas como a gente tem que saber que a gente existe. E que é possível. E que não precisa ser uma coisa fixa. Você não precisa, porque muita gente pensa, solidariedade é você doar uma cesta básica. Solidariedade é você doar no Criança Esperança. Solidariedade é você dar comida pro gato que tá na rua. Não, não é só isso. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tem tanta coisa. E muito do que a gente sabe fazer. Eu, por exemplo, comecei com a caminhada, eu trabalhava com produção de evento e produção de vídeo. Então, eu comecei a produzir um evento para poder arrecadar dinheiro. Hoje, agora, eu sou veterinária, então eu posso doar meu trabalho como veterinária. A Daisy se formou em economia, é um dos projetos mais organizados que eu já vi, é o Casa Azul. Minha mãe me mostra, no final do ano, todo final do ano, eles fazem um relatório geral das atividades e planejamento para o ano seguinte. Gente, é a coisa mais linda e organizada que tem, que inclusive um dia quero conseguir ter essa habilidade para poder fazer. Então, é mostrar que o que a gente sabe, o que a gente pode, é sim suficiente e é sim muito importante. E não é tempo, não é dinheiro que define o quanto de amor e o quanto você pode ajudar. Muito bom. Você vê que essas meninas estão um pouco emocionadas com a tua história, hein, Daisy? Diga aí, Daisy. Eu só queria fazer uma colocação, Clara, é que a organização, ela chegou, foi com o tempo, tá? Então, quando você fala, hoje as meninas fazem, mas no início a gente não tinha como fazer, não. Quando o Roriz criou a cidade de Satélite Samambaia, que as famílias foram para lá, elas saíram de um lugar que estava fechado, toda a equipe, era só ali no setor de abastecimento, e elas se espalharam por Samambaia. Então, nós marcamos uma reunião com os meninos na casa de um morador da antiga invasão. Uhum. No sábado, que era o que a gente fazia. E aí eles foram. Só que o coleguinha dele do lado estava numa situação igual ou pior a dele. Então, quando ele foi para o sábado, ele e o coleguinha do lado. E aí a coisa começou a tomar uma proporção, que aí foi por que eu criei a Casa Azul. Ela foi tomando uma proporção que a gente verificou que nós não íamos chegar a nada. Quando a gente levava aquele 20 litros de leite com Nescau e um saco de pão para os 90 crianças que tinham ali na invasão, ele era suficiente.
Só que quando nós chegamos lá em Samambaia, eu falo que um dia nós fizemos o milagre do pão e do leite. Jesus fez do pão do pão e do peixe, eu fiz do pão e do leite. Porque era tanta criança que chegava, e a gente só via, e a gente olhava o leite que estava na vasilha, e só via aquela criançada chegar, então a gente era um copinho de 200 ml, no final a gente botava metade, daqui a pouco a gente estava... No final eu estava dando um dedo de leite e um naco de pão. E ninguém reclamava. Ninguém reclamava, porque eles não iam lá, não era nem pela comida. Claro que a comida fazia falta. Mas eles iam lá, era pelo carinho, para eles se sentirem amados. Era isso que eles procuravam. E foi aí, Clara, que nós sentimos, do mesmo jeito que você também sentiu a necessidade de fazer o evento, a gente disse, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque cada final de semana o número aumentava. Aparece mais gente. E a gente ia só fazer distribuição de pão e leite, não era esse o nosso objetivo. Não ia resolver, né? É uma sensação não ia de enxugar gelo. Era isso. Né? Então, o que a gente queria era fazer uma transformação, fazer algo que fosse com alicerce. E foi aí, então, que a gente sentiu a necessidade da organização. Vamos cadastrar, vamos buscar os meninos, fizemos o cadastro, resolvemos fazer a criação jurídica, porque eu era funcionária do Banco do Brasil, meu marido era militar, a Guiomar era professora do Estado, o marido dela era militar, ninguém ia me dar um terreno em Samambaia para fazer o quê? Então, a gente teve que criar juridicamente algo para que a gente pudesse, em nome dessa pessoa jurídica, pleitear alguma coisa no Estado. E foi aí que nós conseguimos o primeiro lote, né, lá de Samambaia, depois a gente conseguiu mais outro, depois mais outro, depois mais outro, depois o anexo, né? E hoje a gente... Então, a casa, ela se organizou, não foi de uma hora, ela foi a necessidade... Foi acontecendo, né? A maneira que foi crescendo e a gente conseguiu organizar. Hoje nós atendemos 2 unidades de Samambaia, nós temos uma no Riacho Fundo 2, nós temos uma dentro da Associação Atlética Banco do Brasil, que atende São Sebastião e Vila Tele Brasília, e esse ano a gente vai abrir um em Santa Maria. Então, a coisa vai crescendo e a gente, quando eu estou falando da gente, é apenas um objeto, uma maneira... Um meio, né? Um meio da gente fazer uma outra... Atender que eu falo... Carolina, eu tenho um livro chamado Coragem, não sei se vocês conhecem, que tem umas mensagens muito interessantes. Então, tem um texto lá que chama Orar e Atenção. E ele fala, quando você ora, quando você pensa, né, você materializa, mas você também tem que ficar com o ouvido, os sentidos prontos para escutar a resposta que ele te dá a resposta. Seja por uma palavra, seja uma frase no livro, num outdoor que você passe e você recebe a resposta que você pediu. Só que você também tem que estar ligado, né, conectado, como você falou, Carolina, para a gente perceber as respostas que nós precisamos ter. Muitas vezes, por não estarmos conectados, passa desapercebidas as respostas que ele nos encaminha. E é isso aí. Aí a Casa Azul cresceu, a gente teve que se organizar. Hoje a gente tem uma equipe, eu posso te dizer, e buscamos ainda mais. A gente ainda não está satisfeito, a gente busca a excelência. Como diz a nossa missão é buscar a excelência. Estamos caminhando, nós vamos caminhar, vamos chegar lá. Né? Deise, qual que é o trabalho... Fala um pouquinho sobre qual que é o trabalho oferecido lá na Casa Azul. Quando alguém chega lá, o que ela recebe? Tem direito ao... Olha, a Casa Azul, a gente trabalha no contraturno escolar. Né? Então, a criança hoje ela tem que estar no período, tem que estar na escola, e no outro período ele vai para atividade na casa.
Então, quem estuda à tarde na escola, ele vai de manhã, toma café da manhã, tem as atividades, almoça e vai para casa ou já vai direto para a escola. E no outro turno, quem estuda de manhã na escola, ele vai para a escola, volta, sai, almoça na casa, tem as atividades, lancha e vai para casa. Os menores, as atividades são lúdicas, nós não fazemos reforço escolar. Nós trabalhamos a ludicidade, tanto na parte da arte, da música, da dança, a gente faz da cidadania, a gente faz da parte do raciocínio lógico, a gente trabalha a parte de textos literários, né, que a gente trabalha, e na brincadeira eles são motivados e são incentivados a fazer determinadas atividades. Por exemplo, na parte de cidadania, a gente trabalha Festa das Nações, né? Então, eles conhecem toda a parte dos países, a cultura brasileira. Então, é numa brincadeira, nos projetos pedagógicos que são feitos, eles vão aprendendo muito mais do que talvez eles aprendessem dentro da escola no quadro negro, né? A música, né? A música tem um poder de transformar que a gente... vocês não têm ideia do que a música é capaz. Então, por exemplo, quando trabalha-se uma música, você trabalha a atenção, a memória, porque eles tocam sem partitura, muitos deles não tocam com partitura, então eles têm que memorizar, e eles têm a disciplina. Então, são todas as atividades voltadas, e o que a gente percebe, esse ano, 2019, 96% de aprovação na escola. Então, todos os nossos meninos, 96% foram aprovados, não repetiram de ano. Por quê? São atividades que elas não são da escola, mas elas ajudam na escola. Nós tivemos um projeto de robótica na casa e eles aprenderam física sem saber que estavam aprendendo física. Eles aprenderam alavanca, eles aprenderam a parte de injeção de alavanca com com embolia, com aquele negócio da pressão da seringa. Depois eles fizeram os robôs e aí foram vestir os robôs, que queriam botar roupa. E aprenderam o quê? Sistema métrico. E na brincadeira, eles foram aprendendo as coisas e sem saber que estavam aprendendo, porque tiveram que tirar as medidas dos bonecos para fazer a roupa dos bonecos. Então, a maneira de como eles aprendem é uma maneira diferente. E isso interfere na escola. E evita a evasão escolar. Por que o menino, às vezes, ele sai, abandona a escola? Porque ele não passa de ano. Ele, às vezes, não passa, ele tem problema de déficit de atenção, ele não consegue memorizar. Às vezes não tem o próprio estímulo, né, Deise? Às vezes a gente tem uma coisa em gatos que a gente chama de síndrome da desesperança. E eu vejo muito isso, eu via muito isso nos meninos quando eu dava aula de reforço escolar lá no Consolador. De, assim, aquela sensação de, pra quê? Porque eu volto para casa numa situação complicada. A minha família não me dá muita perspectiva. O mundo ao redor também não. Chegava lá, só que lá o trabalho é menor, infelizmente eles só conseguem fazer aos sábados, mas ficava assim, por quê? Mas é isso mesmo que acontece. E aí, o que acontece? Quando a gente começou o trabalho, que antes a gente já conseguia de 6 a 14, e aí nós sentimos, começamos a trabalhar a dança, a música, só que a gente não conseguia segurar os meninos a partir dos 14 anos. As meninas a gente ainda conseguia segurar, porque a dança, o balé, na época, ela era muito atrativo, muito atrativo para as meninas. Mas os meninos não queriam. E quantos meninos nós perdemos porque as mães tiravam os meninos, quando completavam os 14, para levar para trabalhar como empacotador no supermercado, trabalhavam naquela época das vans como trocadores, pendurados. Nós perdemos vários meninos mortos que morreram, né, porque saltavam das trans, eram atropelados, etc.
e para a droga também. E aí, então, a partir dos 14 anos, nós resolvemos, então, fazer um trabalho diferente, não só na parte lúdica, como complementando as atividades escolares, mas, ao mesmo tempo, uma preparação para a inserção no mercado de trabalho. Porque, como a Clara falou, a perspectiva de vida deles é muito pequena. A família desestruturada, onde o pai, às vezes, é desempregado, trabalhavam como emprego informal, não havia perspectiva de vida para eles. Então, nós tivemos que fazer um trabalho junto com eles para que eles pudessem mudar, ter pelo menos uma perspectiva de vida. E não ter só. A gente explicava para eles, para você chegar lá, você tem que fazer isso, 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 como se fosse um plano de vida. E foi aí que a gente, então, começou a fazer a mudança nesses adolescentes, né? Então, a partir já dos 14 anos, nossos meninos já são preparados para a inserção no mercado de trabalho. Ou eles são como aprendizes, e a partir de 2014, numa parceria que nós fizemos com o SENAC, aí aumentou mais essa probabilidade. Por quê? Porque a gente deu para eles, além da opção das atividades, cursos certificados pelo SENAC, como assistente administrativo e tal, e depois a gente entrou com a parceria do SENAI e eles saem certificados. E ainda mais, porque quando eles conseguem fechar o ensino médio, ainda mais com a parceria da Processo, eles ainda têm a perspectiva de vida de poder fazer uma faculdade, coisa que isso, na cabecinha deles, eles nunca tiveram essa perspectiva de vida. Então, a mudança que a gente percebe, a transformação de vida deles, é em função também das mudanças das perspectivas. A gente mostra para eles, vocês podem chegar lá. Agora, vocês têm que passar por essas fases, por essas etapas. E aí, eles abraçam. E eu acho, a gente tem uns depoimentos lindos e maravilhosos, agora mesmo no nosso, se vocês tiverem a oportunidade, entrem no site da casa, o nosso relatório de 2019 já está lá no site. Tem um depoimento de um menino de 1993, acho que é isso. Foi um dos primeiros da casa. E eles de uma família, tem um depoimento. E hoje ele foi gerente, se formou, ele foi aprendiz, foi gerente do Banco do Brasil. Hoje teve o curso foi dono de curso de inglês, fez várias faculdades no exterior e hoje ele é um executivo financeiro que trabalha com investimento. E aí ele fala, coisa muito marcante que marcou no depoimento, que ele falou que ele, na Casa Azul, ele soube o significado do amor. Então, aquilo ali foi o que mudou a vida dele, né? Ele lá se sentia amado. Então, essas mudanças que a gente consegue. E até naqueles que a gente não consegue salvar, a gente também deixou a semente. Nós tivemos o caso de uma das meninas que passou na casa e por mais que a gente tivesse apoiado, a gente realmente, que a gente não vai pensar que vai salvar os 100%. Isso é impossível, né? Mas ela depois deu um depoimento para um repórter e dizendo que a melhor fase da vida dela foi quando ela esteve na Casa Azul. A entrevista que ela teve com o repórter não conhecia a Casa Azul, ele entrevistou ela na Colmeia. E ele ficou tão impressionado com o depoimento dela que ele foi lá na Casa Azul saber o que era a Casa Azul. Ele falou, a melhor fase da minha vida foi quando eu fui da Casa Azul. E eu não gostaria que a minha filha passasse pelo que eu passei. Então, é que eu falo, mesmo aqueles que a gente não consegue salvar, a gente conseguiu plantar alguma sementezinha. Tem outro depoimento também dos nossos que falam assim, a vida é feita de escolha. Eu escolhi o caminho errado.
né? Porque ele teve a oportunidade de fazer a escolha certa, mas ele escolheu errado. E hoje ele sabe que a escolha não foi a correta. Então, são essas pequenas coisas que acho que a gente marca, né, a vida da gente e faz com que a gente passe a repensar mais no próximo, né? E aí, Leonardo, falando que você falou, né, por que eu me dediquei, eu não sei por que eu me dediquei, eu só sei que eu fiz. Porque foi uma maneira de dar eu esqueci a minha dor? Não esqueci a minha dor. Hoje eu não sinto dor, é como se tivesse cicatrizado e sei que eu entendi o porquê da partida do filho, né? Eu entendi qual era a missão dele, entendi também qual era a minha missão, né? E às vezes a gente gostaria até de fazer mais, mas cada coisa no seu tempo, né? As coisas elas vão chegando e a gente só tem que ficar atento a perceber o que querem da gente, né? E a gente vai levando, né? A gente tem que saber o que está fazendo. Eu sou espírita, né? Então, eu uma vez escutei uma história de Humberto de Campos, em que ele falava que ele, quando ele veio aqui para a Terra, ele tinha acertado lá no plano espiritual que ele ia fazer uma casa para cuidar de criança. E essa casa nunca saía. E aí os amigos espirituais chegavam, conversavam com ele, e falavam assim, não, mas deixa eu me formar primeiro, aí eu vou me formar. Aí tá bom, quando ele se formou, estava lá a perguntar, não, mas deixa eu primeiro me equilibrar, deixa eu primeiro me acertar, tá bom. Bom, o tempo foi passando até que chegou uma hora que ele fez, construiu lá o local para poder abrigar as crianças. Aí chegou para os amigos espirituais e disse, não, agora pode mandar as crianças que já está tudo pronto. Agora é tarde, porque as crianças que você tinha que atender, elas já estão na rua. Então é isso que às vezes a gente tem que saber, entender a mensagem que às vezes a gente recebe, e de não querer protelar, é fazer. Por exemplo, a Casa Azul, quando ela começou, a gente não pensava em ser o que a gente era. A coisa foi acontecendo e a gente só escutou e entendeu o que estavam pedindo da gente e a gente foi fazendo. E nesse atendeu de 6, depois foi de 6 a 14, hoje é de 14 a 17. Hoje, além de adolescentes, jovens, a gente atende as famílias. Eu falo que eu estou fazendo repescagem. Repescagem mesmo, Leonardo. Você está brincando, é repescagem. Aquelas pessoas que eu atendi lá atrás, que hoje, naquela época, não tinha estrutura que eu tenho hoje, elas não tiveram as oportunidades que esses hoje têm. Então, hoje, elas estão voltando a frequentar a casa, fazendo os cursos do SENAC e do SENAI, voltados para adultos. Então, hoje nós já temos, por exemplo, ano passado, foram 260 no mercado de trabalho. É muita pessoa no mercado de trabalho. Então, as meninas que na época saíram, porque casaram, foram ter filhos, por falta de perspectiva de vida, hoje elas estão voltando, os filhos já estão grandes, né? Já estão na escola, já conseguem. Então, elas estão voltando, estão se capacitando e buscando uns novos horizontes na vida deles, né? E é isso aí. E aí a gente agora tem a perspectiva da construção do centro de formação, que a gente já vai receber, e a gente espera que com a construção do centro de formação nós vamos atender mais 2.000 pessoas serão beneficiadas com os cursos de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Mais 2.000. Hoje vocês atendem quantas pessoas, Deise? Hoje nós atendemos 2.000 pessoas diariamente, antes da pandemia, né? E com o centro de formação, a ideia é a gente ampliar para mais 2.000. Mais 2.000. Que trabalho fantástico. Deise, nosso tempo estourou bastante aqui, história fantástica, a história da Casa Azul é lindíssima. A gente provavelmente vai dividir isso aqui em 2 programas, porque vale a pena, não quis interromper de jeito nenhum, porque a história é emocionante, inspiradora. E o que eu queria te pedir agora é que, as pessoas que querem conhecer um pouco mais da Casa Azul, as pessoas que quiserem contribuir com a Casa Azul, como é que elas fazem? Qual que é o contato? Tem site?
quais são os caminhos para poder essas pessoas falarem contigo, falarem com as pessoas que atuam lá? Olha, nós temos no site, que é o www.casazul, com um azinho só no meio, tá? casazul.org.br. Nós temos o Facebook, nós temos Instagram, né? Procurar na mídia. E tem também, se querendo ligar, tá lá as ordens, na 3359-2095 ou 2098. E estamos lá à disposição, na sede, em Samambaia, no Riacho Fundo 2, na Associação Atlética do Banco do Brasil. E estamos aí esperando por vocês, e qualquer contribuição, ela será sempre bem-vinda. As pessoas podem contribuir como, Deise? Como é que as pessoas podem ajudar? Elas podem entrar e ajudar com recursos financeiros, podem também se cadastrar no site como voluntários para palestras, podem também se candidatar com a parte de serviços, né, que podem ajudar, ou também com o chamado projeto que a gente tem, o projeto Desengaveta. Tudo aquilo que você não quer na sua casa, o móvel, a cadeira, a geladeira que você comprou uma nova, as roupas que você às vezes tem, que você não quer mais, tudo isso vira dinheiro para a gente, né? A gente chama projeto Desengaveta. Então, ligar e a gente vai buscar. E nas informações no site da casa, você vai encontrar todas as informações necessárias de como poder ajudar. Muito bom. Só repete o site uma vez, por favor, Deise. casazul.org.br. Ok, então você que está ouvindo, você que está assistindo, entra lá, ajuda esse projeto, porque é fantástico, um projeto muito transparente, construído com muita competência, vocês ouviram aí com muito, muito amor. Deise, obrigado em nosso nome aqui, mas também em nome de toda a comunidade, viu? Tá bom para vocês também. Obrigado por ser esse exemplo de mulher, por não ter desistido e por tudo que você tem feito pelo Distrito Federal. Obrigado demais. Carol, você quer falar alguma coisa para poder se despedir aqui? Eu encerro com a palavra coragem. Dizem que quando a gente quer saber a força de uma palavra, vá na origem dela. E a origem é cur agire, agir com o coração, que sempre vai dar certo. Clara, suas palavras aqui de agradecimento a Deise, quer deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje e todos os dias que teremos pela frente de conversas com pessoas de bem. E a Deise, cara, agradecer pela inspiração diária, agradecer pelo que ela faz, pelas vidas que ela toca, de uma forma ou de outra, porque o trabalho dela não se restringe às pessoas que ela ajuda ali na casa. E agradecer realmente essa oportunidade da gente estar aqui junto. Espero que as nossas histórias e o que a gente passou possa inspirar muita gente a seguir pelo caminho do bem também. E é isso, gente. Muito bom. Muito bom. Deise, pode falar, Deise. Clara, se precisando da gente, aí pode contar com a gente, tá? Vai lá. Carolina, adorei te conhecer também, tá? E você, Leonardo, você já sabe que mora no meu coração, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos esperar a pandemia passar para a gente se abraçar pessoalmente. É verdade. Deise, obrigado demais. Carol, Clara, beijos. Semana que vem, você que acompanha aqui o programa Edu no rádio, fica ligado, porque semana que vem tem muito, muito, muito mais. E entra lá no site da Casa Azul, vai conhecer, ajuda, porque vale muito a pena, você vai estar ajudando a melhorar esse país